Olá, boa noite, amigos e amigas do nosso canal do YouTube Salve Maria. E hoje, quarta-feira, é dia da nossa catequese virtual. E nesse dia de hoje, nós vamos abordar o tema sobre a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Tá ok? Mas antes disso, como já é de costume, gostaria de convidá-las a juntos fazermos a nossa oração inicial. Senhor, aqui estamos reunidos em Teu nome, desejosos de construir Teu reino. Que o Espírito Santo que viaja aos nossos corações e mantém viva a Tua presença em nós, nos ensine o que devemos refletir e os passos que devemos dar, para que, fortalecidos com Tua graça, possamos realizar os Teus desígnios. Se Tu, ó Espírito Santo, o inspirador do nosso discernimento, ensina-nos a escutar os outros e a nos deixar iluminar com Suas luzes, e faz que sempre busquemos a verdade. Desejosos disto, estamos aqui reunidos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, meus irmãos e irmãs, o nosso tema hoje, da parte de formação católica, da nossa catequese virtual, é falar justamente sobre a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois bem, o Evangelho de São João, capítulo 1, versículo 14, começa falando assim: e o Verbo se fez carne. Como entender essa questão da encarnação do Verbo de Deus? Pois é, a palavra encarnação quer dizer que o Filho de Deus se fez homem, tomando um corpo e alma, e uma alma como a nossa, como a que nós temos, certo? Retomando a expressão justamente de São João, que o Verbo se fez carne. A Igreja denomina encarnação o fato de o Filho de Deus ter assumido uma natureza humana para realizar nela a nossa salvação. É o que nos ensina o Catecismo da Igreja Católica, número 461. O Filho de Deus feito homem chama-se Jesus Cristo. Jesus Cristo, pois ele é verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. Verdadeiramente homem, pois era preciso que ele fosse homem para poder assumir a dívida infinita pelos nossos pecados. E verdadeiramente Deus, pois só sendo Deus, ele poderia ter méritos infinitos para pagá-lo. Ok? Existem, às vezes, pessoas que têm umas dúvidas no que diz respeito a essa questão da divindade do nosso Senhor Jesus Cristo e fazem, às vezes, algumas confusões. Principalmente quando nós católicos, que temos como dogma de fé de que Maria Santíssima é a mãe de Deus. Mas que Deus é esse que estamos nos referindo? Estamos nos referindo a Deus Filho. Tem uma música, inclusive, do Luiz Gonzaga, que ele gravou, o nome da música chama-se Ave Maria Sertaneja, e que ele gravou que Maria é a mãe de Deus Jesus. Então, nosso Senhor Jesus Cristo é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Ele é, como eu disse aqui, como já foi explicado, ele é verdadeiramente homem e verdadeiramente Deus. Ok? Tá certo? Então, quando nós referimos que Maria é a mãe de Deus, estamos nos referindo que Maria é a mãe de Deus Filho. Filho. Ok? Mas existem várias passagens nos evangelhos em que se prova que nosso Senhor Jesus Cristo é Deus. Por exemplo, o Evangelho de São João, capítulo 10, versículo 30, nosso Senhor diz que eu e o Pai somos um. No mesmo Evangelho, versículo 38, o Pai está em mim e eu no Pai. Nosso Senhor não negou quando os judeus, pegando em pedras para atirarem, acusaram dizendo: tu sendo homens te fazes Deus? Isso aí está no Evangelho de São João, também capítulo 10, versículo 32, certo? Se nosso Senhor Jesus Cristo não fosse Deus, porque aqueles que duvidam que Cristo é Deus, porque ele teria permitido que os reis magos o adorassem no presépio, como nos ensina o Evangelho de São Mateus, capítulo 2, versículo 11. E se Cristo não fosse Deus, por que ele não repreenderia a São Tomé por ele dizer:
meu Senhor e meu Deus. Está no Evangelho de São João, capítulo 10, versículo 33. Tá certo? Nosso Senhor também disse aos judeus: em verdade vos digo, que antes que Abraão fosse, eu sou. Notem a concordância verbal. Vocês acham que Cristo errou na conjugação do verbo? Pois normal seria dizer: antes que Abraão fosse, eu era? Ou então eu fui? Porque Nosso Senhor usa o verbo no presente. Ele disse isso porque estava se dizendo Deus. E os judeus compreenderam bem o que ele quis dizer e por isso pegaram pedras para lhe atirarem. Como diz o Evangelho de São João, capítulo 8, versículo 59. Mesmo que toda a humanidade pense que Cristo seja um mero homem, ele não deixará de ser o Verbo de Deus encarnado, no seio da Virgem Maria por obra do Espírito Santo. Ele é o que é. Ok? Sempre no presente. Nunca no passado ou até mesmo no futuro. Sempre no presente. Em Cristo, Nosso Senhor, há duas naturezas. É bom a gente entender isso. É bom os nossos irmãos, nossos amigos e amigas que estão me assistindo agora nesse momento, é bom entender que em Cristo há duas naturezas. Há a natureza divina do Filho de Deus e a natureza humana completamente igual a nós. Essas duas naturezas são unidas numa única pessoa, o Filho, a segunda pessoa da Santíssima Trindade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo têm a mesma substância e não apenas a mesma natureza. Se tivessem só a mesma natureza, sem ter a mesma substância, eles seriam três deuses. Nós, homens, temos a mesma natureza, mas não a mesma substância. Por isso somos muitos e não só. O Pai, o Filho e o Espírito Santo têm a mesma substância, são consubstanciais, um só Deus em três pessoas iguais e realmente distintas. Jesus, meus caros irmãos e irmãs, é Deus feito homem. Ele é ao mesmo tempo verdadeiramente Deus, verdadeiramente homem, em uma só pessoa, uma única pessoa, a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Que coexiste duas naturezas, a natureza divina e a natureza humana, o que a Igreja chama de mistério da encarnação, como já foi explicado aqui. Tá? Não importa a razão que muitos autodenominados católicos neguem a divindade de Nosso Senhor Jesus Cristo, ela continua sendo uma doutrina da Igreja. Isso é importante vocês estarem cientes disso. Tá? Não só com relação à Santíssima Trindade, não só com relação à divindade de Nosso Senhor Jesus Cristo, mas qualquer outra doutrina. Se for algo relacionado àquilo que está no catecismo da Igreja Católica, então isso é o que é válido, certo? Tá bom? Existem, obviamente, pessoas que atribuem a si a qualificação de católicas, né? Ainda depois de deixarem de crer naquilo que a Igreja crê. Né? Isso, porém, não interfere em nada que a Igreja, através do seu magistério, ou seja, o Papa, né, os bispos, em união com eles, ensina. Tá? Então, é bem importante que os nossos amigos, nossos irmãos e irmãs estejam cientes disso. Tá certo? Tá bom? Então, eu espero que vocês tenham entendido esse assunto. Caso não tenham entendido, podem questionar, que terei o maior prazer em responder para vocês, tá certo? Sobre esse assunto importante, né, a respeito da encarnação do Verbo de Deus, né? Falamos também sobre essa questão da divindade de Cristo e eu provei para vocês por meio da própria Sagrada Escritura que Cristo, nosso Senhor Jesus Cristo, ele é realmente Deus. Verdadeiramente Deus, verdadeiramente homem. Ok? Tá bom? Muito bem, vamos à nossa oração final agora. Vamos lá? Vamos rezar, como sempre fazemos, né? Assim eu já faço no mundo católico, da parte do nosso apostolado. E aqui na nossa catequese virtual também, rezar as principais orações da nossa fé na língua oficial da Igreja Católica, que é o latim.
Pater noster, quis in cieli sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libaga-nos a malo. Amém. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amém. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sic tu erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amém. Muito bem, meus irmãos e irmãs, agradeço então a audiência de vocês, né, que estarem assistindo, acompanhando aqui a nossa catequese virtual, que é feita para nós, né, feita para todos nós, porque é importante o católico conhecer cada vez mais a sua fé católica, tá? Por isso que eu faço esses vídeos, não só aqui no nosso canal do YouTube, no nosso Mundo Católico também, né, nas segundas-feiras. A gente faz esses vídeos para que justamente tenha a oportunidade dos católicos conhecer melhor a nossa fé católica, tá bom? Por isso que é importante estudar e conhecer, porque ninguém ama a Deus se não conhece a Deus, tá ok? Tá bom? Então é isso aí, fique com Deus, desejo a todos vocês uma santa noite, até a próxima semana com a nossa catequese virtual e salve Maria.